Aleluia. Boa noite, amada igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vosso coração, amém? Glória a Deus. Queria pedir para acender as luzes para nós, por favor. Hoje fui incumbido de trazer a mensagem do Senhor para as vossas vidas. Muitos não me vê muito à noite. A gente vai na missa de manhã. A gente vem na missa de manhã, irmãos, é bom. Estamos com o povo da manhã aqui todo domingo. Mas também vir à noite é gostoso. Embora qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar, é bom e agradável adorar ao nosso Deus. Amém? E você veio nessa noite aqui para receber uma palavra, uma direção, veio buscar mais de Deus. E hoje eu tive essa incumbência de trazer a palavra de Deus ao teu coração. Nosso pastor Casa e uma equipe pastoral foram para Recife, inaugurar a Cena Recife, lá com o pastor Johnny, nosso querido Johnny, aquele pastorzão que nos ensinava a amar o próximo, a ser simples, a ser um pouco alemão. Está lá agora, ministrando sobre aquelas vidas, com poder, com autoridade, com alegria, e o reino está avançando, glórias a Deus. E você que está aqui hoje, faz parte desse negócio. Você tem investido neste lugar, tem investido na obra, e esta casa tem investido em outros lugares. Então, você está alcançando pessoas que nem imagina que está alcançando. Você está abençoando pessoas que nem imagina que você está abençoando, porque nós temos alcançado vidas. Glórias a Deus por isso, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, em João capítulo 15, se puder colocar no telão também aqui, João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, ou o agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que nesta noite Tu venhas preparar o nosso coração, que o Senhor venha aquietar a nossa alma para ouvir da Tua palavra, Pai. Uma semente será lançada e que ela venha cair em boa terra nesta noite. É o que nós desejamos, porque o nosso coração, o nosso espírito está aberto para receber da Tua palavra, Pai. E nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero explicar para vocês um pouco dessa passagem, porque quando a gente lê, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, isso não arremete muito à nossa cultura. Nós sabemos que existe uma videira, nós sabemos que existe uma vinha, e de lá sai o fruto, sai a uva, o cacho de uva. E desse cacho da uva sai o suco, sai o vinho, sai, enfim, mousse e várias coisas. Para nós, para a nossa cultura, ela exemplifica uma árvore qualquer, como uma bananeira, como uma macieira, como uma laranjeira, um pé de tangerina. Mas quando João escreveu
essa passagem e registrou aquilo que Jesus disse. Se nós pegar e olhar bem para esse versículo, ele está falando para aquele povo, aquele grupo de discípulos que estavam seguindo Jesus, porque já em João 16, 17 e 18 e até o fim, eram caminhos finais de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém para a festa de Páscoa, e ali ele seria preso, e depois crucificado. Então ele estava aqui já passando as suas últimas instruções, e quando ele fala, eu sou, é a 7ª vez que ele fala isso. Talvez para nós não tem muito sentido, mas para aquela época, para aquelas pessoas, fazia o maior sentido. Se nós pegar a palavra de Deus e dar um passo para trás e entender o livro de João, nós sabemos que João, ele começou a romper com a cultura judaica, ele começou a romper com a cultura dos gentios, ele começou a trazer aquelas culturas para dentro do evangelho de João. Se nós abrirmos em João capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra no original, verbo, é logos, no grego é logos. E essa palavra também fazia muito sentido naqueles tempos, para aquela cultura, porque Roma estava reinando sobre Israel e sobre muitas outras nações, era um império romano. E o império romano falava no grego, e a cultura era grega, vem dos filósofos gregos. Heráclito foi o primeiro filósofo a falar sobre logos. Para ele sabia que existia um plano espiritual e um plano material. Que o humano, que nós, a raça humana, ela estava aqui para um propósito, e depois que morresse, ela ia para esse plano espiritual, porque lá era uma matéria boa. Eles entendiam que lá era uma matéria boa, e aqui era uma matéria pecaminosa, porque nem todos os humanos eram bons. E olha que ele não sabia da cultura judaica, eles não conheciam, não era popular a cultura judaica. E isso aconteceu antes de Cristo. E o interessante que essa cultura começou a passar de geração em geração. Então, quando você falava em logos, os gregos entendiam que logos era um ser espiritual, ou alguém, uma força, um pensamento, uma palavra, um verbo que criou e fez o equilíbrio da natureza, que fez o equilíbrio do cosmos, e que havia uma força espiritual por trás disso. Assim como se eu falar para vocês que Jesus é o gol da nossa vida, então quem já gosta de futebol, e como o brasileiro gosta do futebol, ele já remete, poxa, Jesus é alegria, Jesus é vitória, porque Ele é o gol da nossa vida, porque o futebol, ele faz parte da nossa cultura. Se lá no passado, lá nos tempos de Jesus, eles lessem isso, não faria sentido às vezes para eles, porque eles nem conheciam futebol. Mas para os gregos, eles se reuniam de tempo em tempo para filosofar. O que nós fazemos aqui, para falar das grandezas de Deus, os gregos faziam isso para filosofar, para pensar, para entender o sentido da vida deles. E João, ele estava em Éfeso. Quando ele escreveu o Evangelho de João, ele estava em Éfeso. E Éfeso é aquela cidade em que as pessoas batiam palmas 2 ou 4 horas, dizendo que grande é a Diana, deusa dos Efésios. Era uma cidade extremamente idólatra, pagã, com uma cultura pagã. Mas isso não intimidou João. João foi para lá e viu que isso era a cultura deles. E quando ele escreveu o Evangelho, eu vou começar do princípio.
E eu vou agradar os gregos e os judeus, e eu vou trazê-los para essa história, e eu vou ressignificar muitas coisas, tanto para os gentios como para os judeus. E ele começou, e no princípio era o Logos. Então as pessoas naquele tempo olharam assim: Logos, mas Logos é aquilo que criou tudo. E o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Então os gentios, os gregos, olhavam para esse evangelho com outros olhos. Tem coisas aqui que me atraem, tem coisas aqui que me prende. E continuando, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Versículo 7, pulando um pouco. E veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem neles. Irmãos, no versículo 4, Jesus começa a chamar a atenção dos judeus, porque agora ele chamou a atenção dos gentios, mas agora ele queria chamar a atenção dos judeus. E se você vê na palavra de Deus, na revista Almeida, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Já em outras traduções diz: e o verbo se fez carne, e tabernaculou. Aqui diz: habitou. Mas na palavra de Deus, com a versão de Haroldo Dias, diz: e o verbo se fez carne, e tabernaculou. Isso no grego é shekinah, entre nós, e contemplamos a sua glória, a semelhança do unigênito junto ao Pai, pleno de graça e de verdade. Ora, quando João fala que Jesus veio e tabernaculou entre nós, isso arremetava os judeus a pensar lá no deserto, aonde que Deus habitou e tabernaculou entre eles. Deus vinha numa coluna de fogo, Deus vinha numa coluna de fumaça, com sinais e maravilhas no seu povo, porque Ele habitava no meio do povo, Ele tabernaculava. E agora o verbo estava entre nós, e novamente tabernaculou. E isso chamou a atenção dos judeus. E não só aí, Jesus começa a falar de uma série de eu sou a videira verdadeira, foi a 7ª e última menção. Mas se nós voltar até o princípio de João, no livro de João, ele começa a falar: eu sou o pão da vida. E aqui João queria mostrar para a igreja, para os seus leitores, que Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. E quando Jesus declara eu sou, isso arremete lá no passado, quando Moisés estava no deserto, diante da sarça ardente, e Deus chamou para Moisés para ser o libertador do povo, e Moisés aceitou e falou: como que eu vou falar com esse povo, se eu não sei nem o seu nome? Eu sei que tu és o Deus dos meus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas qual é o seu nome? Às vezes a gente pensa: Moisés sabia tudo de Deus. Não, Moisés teve experiências com Deus, mas ele não sabia nem o nome. E quando ele pede o nome de Deus, ele fala: eu sou o que sou. Eu sou a suficiência para esse povo. Eu sou a provisão para esse povo. Eu sou a totalidade para esse povo. Então diga para eles que eu sou, vai adiante deles. E quando Jesus fala que antes que Abraão existisse, eu sou, o povo judeu ficava irado,
não aceitava, porque ele estava se igualando a Deus, porque Deus falou com o seu povo lá no deserto. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná que caiu do deserto, que veio do céu, mas morreram. Mas o pão vivo, o pão que dá a vida, sou eu. Aquele maná apontava para mim. Aquele maná apontava para mim, porque eu sou o pão da vida. Sabe, os caminhos que o povo do Egito, os judeus, andavam, Deus os guiava numa coluna de fogo durante a noite, e numa coluna de nuvem durante o dia. Por onde o povo andava, era Deus guiando. O caminho que o povo caminhava, era o que Deus apontava. E quando Jesus vem e fala: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Vocês caminharam através de Deus no deserto, Deus vos guiou no deserto, mas aquilo apontava para mim, para Jesus, apontava para Ele. Ele é o caminho. Aquela coluna de fogo que iluminava, era a luz que guiava vocês. O salmista diz: a tua palavra é a luz, é a lâmpada dos nossos pés, é a luz do nosso caminho. Então não era uma tipificação de Jesus, estava apontando para Ele, porque Ele era a luz. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando Jesus falava que eu sou a verdade, para os judeus a verdade não era Jesus, a verdade era a Torá, era a lei, era 613 leis que eles meditavam de dia e de noite. E Jesus estava falando: não é a lei lá, ela apontava para cá, para mim, a lei falava de mim, a lei apontava para mim, eu sou a verdade. Nosso Pai, Deus, enviou a Torá para vocês, a palavra para vocês, a lei para vocês, para caminharem no tempo de vocês. Mas agora, eu sou a suficiência, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida não era aquela cruz com a serpente, a Neustã, aonde que o povo era picado pelas cobras e morriam, mas todo aquele que olhasse para a serpente lá no deserto, para aquela cruz, recebiam vida. Vós no deserto receberam vida, olhando para a cruz, porque lá saía vida. Mas agora não, eu sou a vida. Aquilo apontava para mim, aquilo mostrava que eu sou a vida. Se nós formos ver a palavra de Deus como um grande livro, uma história completa, não existe Velho Testamento e não existe Novo Testamento. Isso foi o homem que fez, isso foi o homem que deduziu. Antiga aliança, nova aliança. Os títulos: o verbo se fez carne, o testemunho de João Batista, os primeiros apóstolos, são perícopes, são títulos que o homem colocou. Mas se nós for pegar os escritos, não tem isso, não tem nem os capítulos, nem os versículos. Fizemos isso para nos achar melhor, para encontrar o texto com mais facilidade. Mas a palavra de Deus, ela é uma grande história. E se for falar de uma grande história, o ator principal é Jesus. É tudo sobre Ele, foi tudo feito por Ele e para Ele, são todas as coisas. Ele é o ator principal. Israel é coadjuvante, a igreja é coadjuvante, faz parte da história, e cada um tem a sua parte.
mas é tudo sobre Ele. E quando Ele fala, eu sou a videira verdadeira, quer dizer que Ele tem a vida, Ele é a verdade, Ele é a videira verdadeira. E se existe uma videira verdadeira, é porque existe uma falsa. E se não existisse, Ele apenas falava, eu sou uma videira, e vós sois o meu ramo. Mas não é isso que a palavra nos diz. Aqui, João estava ressignificando toda a cultura judaica. Aquele tempo que vós usufruíram, testificaram o mover de Deus, foi para aquele tempo, foi para manifestar Deus entre as nações. Agora o próprio Deus não precisava ser testificado, porque Ele desceu, e Ele tabernaculou entre nós. Ele estava entre nós, e Ele é a videira verdadeira. Então, o maná, irmãos, sinto lhe informar, não é para você. Bater na rocha para sair água da pedra, não é para você. Não é. Porque Jesus, Ele é a água da vida. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a luz das nações. Ele veio para ser o nosso suprimento em toda a sua totalidade, em toda a sua plenitude. E Ele é isso para a igreja. Eu sou a videira verdadeira, mas existe uma videira que não é mais verdadeira. Existe uma videira na qual Deus rejeitou. E eu quero mostrar para você pela palavra de Deus. Vamos abrir em Salmos 80, versículo 8. Aleluia. Salmos 80, versículo 8 ao 11. E diz assim a palavra de Deus: uma vinha do Egito vos arrancastes, expulsastes povos para replantar, o solo vos lhes preparastes, ela lançou raízes, e nele se espalhou a terra. As montanhas se cobriram com a sua sombra, os seus ramos ensombraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu a sua ramagem, e até o rio os seus rebentos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora a videira, ela começa a fazer noção para nós. Nós começamos a compreender quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Israel se achava a videira de Deus, porque, como a gente leu na palavra, Deus trouxe uma vinha do Egito e plantou na terra prometida, preparou o lugar. E ela cresceu e fincou raízes, e os seus cetros eram longos, os seus ramos alcançavam até o mar, alcançavam até os rios, porque era uma árvore frondosa, grandiosa, era uma árvore que era para abençoar nações. Esse era o propósito. Então a imagem de vinha, de uva, estava na cultura judaica. Desde quando eles foram espiar Canaã, foram espiar a terra prometida, que veio aqueles cachos de uva, aquilo ficou na cultura deles, ficou na mente deles.
porque essa é a terra que Deus nos prometeu. Mas Israel tinha 3 propósitos, na qual Deus queria se manifestar através deles, da nação. Era manifestar Deus como soberano, era abençoar as nações através de suas leis, e demonstrar justiça ao seu próximo. Israel faz parte de um plano de Deus. Quando lá no jardim do Éden, Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles perderam o shalom de Deus. O homem, ele perdeu uma intimidade, ele perdeu uma conexão em 3 esferas. A primeira dele com Deus, a segunda dele com o próximo, com Eva, e a terceira dele com a natureza, porque Deus criou para que o homem cuidasse do jardim. Então o shalom de Deus é essa perfeição. Antes deles comerem o fruto proibido, era essa perfeição, era o shalom de Deus. Era o homem se relacionando bem com Deus, era o homem se relacionando bem com o próximo, era o homem se relacionando bem com a natureza. E quando isso aconteceu, e quando eles foram expulsos, Deus prometeu uma redenção, e que falava de Jesus. Só que Deus não podia vir já no dia seguinte e fazer, porque os planos de Deus não é na nossa mente, é nele. Então ele teve que erguer um povo, ele teve que erguer uma nação. É por isso que ele chamou Abraão, e dele, através da descendência dele, todas as nações seriam abençoadas. Então, quando Deus estava em Israel e trouxe Israel para a terra prometida, Ele queria se manifestar lá, e se manifestou para mostrar para os outros povos vizinhos que havia um Deus em Israel, porque os povos vizinhos eram deuses tribais, regionais, que sacrificavam humanos, sacrificavam crianças. Era uma sociedade má, e era por isso que Israel foi avançando e foi matando, foi conquistando, porque a ira de Deus já chegou, o pecado daquele povo já chegou nas narinas de Deus. Sodoma e Gomorra, ela foi destruída não porque pecou. Isso dá um nó na nossa mente, porque a gente sempre aprendeu isso, a ira de Deus sobre o pecado. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e somos destituídos da glória de Deus. Sodoma e Gomorra foi destruída porque não havia um justo sequer. Se lembra quando Abraão chegou para Deus e falou: se houver 50 justos naquela cidade, vai destruir? Não vou destruir, Abraão. E se tiver 40, vai destruir? Por amor das 40, não vou destruir. Se houver 30, se houver 20, e se houver 10, Abraão, eu não vou destruir se houver 10 justos naquela cidade. Mas nós todos sabemos a história. Não havia justiça em Sodoma e Gomorra. E quando falo justiça, não é a justiça dos homens, não é essa justiça que a gente conhece. A justiça de Deus é diferente. É bondade, é amor, o próximo é equidade, é você ajudar o próximo nas suas necessidades, e não só financeira, em todas as esferas. E era isso que Deus queria se manifestar através de Israel, como um Deus poderoso e verdadeiro, que se manifestava e livrava Israel dos seus inimigos, através de suas leis. O próprio Moisés falou que aquele que obedecesse às leis,
a sua quarta, quinta, sexta geração seria abençoada, as suas gerações futuras eram abençoadas, e que essas leis serviriam de norte para outros povos. Está em Números. Deus queria demonstrar, através de Israel, a justiça com o próximo. E só que Israel não fez nada disso. Em Isaías 5, vamos abrir. A palavra de Deus em Isaías capítulo 5, versículo do 1 ao 7 diz assim: agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito à sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, ou num monte fértil, ou num campo fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uvas amargas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço entre vós e mim, a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou os seus ramos, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis que veio opressão, justiça, e eis que veio clamor. Amém e amém. Deus esperava que Israel frutificasse. E se nós formos ver a história de Israel, ainda bem depois de Salomão, aonde que foi introduzido muita idolatria dentro de Israel, e o reino foi dividido em dois, e aqueles ídolos, aqueles deuses começaram a ser como um câncer na nação. Reinos eram bons, reinos eram maus, pessoas eram abençoadas, pessoas eram injustas. Mas terminou Israel se prostrando diante de outros deuses. Romperam a sua aliança com Deus, na qual os seus pais fizeram. Israel, Judá e Israel foram dizimadas, varreram a nação do mapa. A Assíria e Babilônia conquistaram os seus povos, as suas tribos. E passou-se um tempo, e Deus não mais falou com Israel. E passou-se um tempo, não havia mais profetas em Israel. Deus cessou de falar com Israel. Não é eu que estou falando, é a palavra, é o período intertestamentário. Mas houve um dia que no deserto apareceu um homem, João Batista. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus 3. Hoje nós vamos passear pela palavra. Deixa ela aberta. Aleluia. Mateus 3, do 7 ao 10. A palavra de Deus diz assim:
E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzei frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que das mesmas dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. O interessante, irmãos, que esta palavra, ela foi direcionada para os fariseus, para os saduceus que estavam ali ouvindo João Batista. Israel, ela é considerada, ela é exemplificada, ela se achava de 3 árvores, não só uma. Videira era uma delas, mas tinha também a oliveira e também tinha a figueira. Então o Evangelho começa a fazer sentido para nós, porque a videira falava dos planos e dos privilégios espirituais de Israel, a oliveira falava dos privilégios sacerdotais, de onde vinha o óleo da unção, e a figueira eram os privilégios de Israel como nação. Daí aqui a gente entende que quando Jesus foi para Jerusalém, nos seus momentos finais, ele foi até uma figueira, e teve fome, e foi para comer os seus frutos. Chegou lá, mas não era estação, não era época da figueira comer os frutos, dar os frutos para Jesus. E o que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira e foi para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, e o que ele fala? Deste templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E essa profecia se cumpriu no ano 70. Daí quando ele volta, os seus discípulos veem a figueira seca. Olha, figueira exemplificava Israel como nação. Chegou em Israel, chegou em Jerusalém, falou que o templo não ficaria pedra sobre pedra, que seria derrubado. Então a gente começa a entender o mover de Deus para uma nova história, para um novo reino, que era o reino de Deus. E quando João Batista fala: produzi frutos dignos de arrependimento, ele não estava mais falando de frutos daquilo que Deus esperava de Israel, que ele abençoasse outras nações, que eles praticassem justiça, que eles cumprissem as leis. Não, João Batista, o profeta, estava falando para eles: produzi frutos dignos de arrependimento. Porque a religião que era de Deus, que tinha um templo que era de Deus, que era um povo de Deus, não reconheceram o Filho de Deus, não reconheceram o próprio Filho de Deus face a face, e ele tabernaculou com eles. O machado está posto à raiz, e ela vai ser cortada. E ela foi cortada, porque o tempo de Israel foi. Agora é o tempo do reino de Deus. Israel tem que aceitar esse reino. Assim como nós, que temos que nos converter, nos batizar, nos converter da água e do Espírito. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E aqui Jesus diz que eu sou a videira verdadeira. Se existe uma verdadeira, porque a outra já não é mais verdadeira. Ele é
no passado era vocês, mas tudo o que aconteceu com vocês, o mover de Deus, as manifestações de Deus que aconteciam com vocês, agora aquilo apontava para mim. E eu sou a suficiência para a igreja. Glória a Deus. Jesus era a videira verdadeira. Mas um dia ele chegou para a mulher de Samaria e falou que a salvação vinha dos judeus. Isso foi profetizado em Isaías 11. Vamos abrir de novo em Isaías, vamos voltar para Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. E deleitará no temor do Senhor e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidades os mansos da terra. Jesus é o rebento que brotou do tronco de Jessé, a raiz de Davi, conforme Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá. Essa profecia apontava para ele, porque tudo que acontecia nos antigos escritos apontava para Jesus. Ele é o ator principal da nossa história, ele é a pedra fundamental. Ele estava no jardim do Éden como a árvore da vida. E ele está em Apocalipse, descendo do céu, junto com a nova Jerusalém, e a cidade onde nós vamos habitar. E no meio da história ele dá uma pausa, para, que agora eu vou descer, porque eu sou a videira verdadeira. E aqueles que estiverem conectados em mim, serão diferentes. Então nascerá um rebento, um broto de uma árvore morta. A árvore que era da vida, nasce de uma árvore morta, e depois é pendurada num madeiro, que é uma árvore morta. Mas a videira, ela precisa ser sustentada por uma árvore morta. E nesse ato e nessa atitude, ele chama todos que são seus para si. Que possamos ter consciência disso, que Jesus, Ele é o nosso suficiente, Ele é a nossa plenitude de todas as nossas áreas, quer material, quer espiritual, quer física. Ele é, mas nós não somos. O interessante, que como Deus queria se manifestar a Israel naquele tempo, Ele veio trazer o seu reino através de Jesus, porque Ele veio pregar um reino, Ele veio trazer um reino, Ele não veio trazer uma nova religião. Porque se os planos de Deus fossem trazer uma nova religião, Ele continuava com a religião judaica, que já tinha uma estrutura, que já tinha sacerdotes. E quando Ele chegou no templo e falou que lá não haveria pedra sobre pedra que ficasse, mas seria derrubada, é que ali não encontrava-se mais Deus naquele lugar. E quando Ele sai de lá e passa por Samaria, Ele fala para a mulher samaritana: olha, não é nem aqui no Monte Horebe e nem em Jerusalém que vocês vão encontrar o Pai, porque o Pai está em busca de verdadeiros adoradores, que
busquem em espírito e em verdade. É em qualquer lugar. Deus não está mais preso no templo. Deus não estava mais preso em um lugar. Porque todo judeu tinha que subir para Jerusalém pelo menos uma vez por ano para adorar a Deus. Mas agora não. No reino de Deus, Ele está presente dentro de nós. E a maioria de nós não sabe, mas João nos explica, no capítulo 19, que todo aquele que obedece e pratica os meus mandamentos, a minha palavra, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Mas parece que muitos de nós não estão entendendo que Deus mora dentro da gente. Ele habita dentro dos seus filhos. Mas parece que somos que nem aquela família que faz o almoço em casa e o pai liga para o filho: filho, vem aqui almoçar, a comida está pronta. E o filho: mas pai, como? Eu estou aqui no quarto. Porque está ligando para mim? Não, eu estou te ligando porque eu quero que você venha aqui almoçar. Mas pai, eu estou em casa. Não, eu sei que está em casa, mas eu queria te convidar para almoçar. Vem aqui. Muitos de nós estamos ainda tratando Deus no exterior. Eu vim para buscar, venha sobre mim. Mas quando Ele está aqui, quando você é o templo dEle, você é o templo de Deus, e o Pai está em busca de verdadeiros adoradores, que o busquem em espírito e em verdade. Então quando você sair dessa porta para fora, Deus está indo com você, aonde quer que você esteja, Ele está lá, porque nós temos vida através dEle, porque estamos conectados nele, Ele é a videira verdadeira. Mas às vezes a nossa mente buga, porque uma hora a gente fala de Deus, uma hora a gente fala de Jesus, e daqui a pouco a gente fala do Espírito Santo, e são 3 pessoas, e são uma, e aquela confusão. Irmãos, imagine Deus como um ovo. O ovo tem a casca, tem a clara e tem a gema, e é assim que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não caminhamos mais para uma religião, caminhamos para um reino. E a gente vê a igreja querendo reinar materialmente neste lugar. Nós queremos ver a igreja indo para a política, indo para outras esferas da sociedade para tomar posse. O próprio Jesus falou que o meu reino não é deste mundo. O reino da igreja não é deste mundo. Nós temos que espalhar, nós temos que anunciar, porque estamos conectados na videira. Nós somos ramos que temos que dar frutos, e frutos dignos. E quando eu falo de frutos, não é o fruto para si, porque o meu Pai, que é o lavador, Ele tem a propriedade dos frutos que você produz. Ou você já viu uma macieira pegar sua maçã e o galho comer? Ou você viu uma bananeira pegar a banana e comer a sua própria banana? O fruto não é para a árvore, o fruto é para o agricultor, e ele vai alimentar outras pessoas. E nós externamos esse amor, e nós externamos esses frutos do Espírito. Porque todo galho que não produz o fruto, o agricultor corta. E a palavra que diz: ai daquele que botar a mão do arado e olhar para trás, não é só para pastores, missionários, evangelistas e líderes. É para mim e para você, que fomos conectados na videira verdadeira. Porque não é mais a videira, não é mais a árvore que vai ser cortada, porque a palavra diz que Jesus é a videira verdadeira.
E se a videira é verdadeira, o fruto vem dela e externa, se manifesta pelos ramos. Então tudo que nós produzimos é para Ele e por Ele. Você nunca elogiou um ramo. Nós somos ramos, mas você nunca elogiou um ramo. Você elogia o pé. Quando você pega uma tangerina boa, fala assim, meu, que pé bom de tangerina. Quando você pega uma goiaba boa, você elogia, meu, que pé de goiaba, vermelha ainda, da vermelha, essa é boa, não tem bicho, não tem bicho, pior quando tu encontra meio bicho, mas o pé é bom, mas ninguém elogia o ramo. Olha, que ramo bom, que ramo viçoso, que ramo forte, olha como esse ramo dá um fruto bom. Não. Então, o ramo que dá um fruto bom, que externa um fruto bom, o Pai limpa, corta folhas, Ele entorta o galho da videira para que ele possa crescer certo, e que nós possamos ser esse ramo da videira verdadeira, porque Jesus, Ele é o plano central da nossa fé, Ele é o ator principal. Temos que entender que Ele veio trazer um reino, para que nós manifestamos através desse reino. Jesus não veio só trazer uma igreja, primeiro Ele veio trazer um reino, e aquele que nascer da água e do Espírito, esse entra no reino de Deus, não entra para a igreja. Você não se batiza para entrar para uma denominação, para uma estrutura, ou para uma organização. Você se batiza para entrar para o reino de Deus. Você faz parte de uma grande igreja. E a igreja é uma assembleia de justos, é uma assembleia de filhos de Deus, onde nós nos reunimos para fortificar a nossa fé, para aprendermos e termos maturidade, mas a nossa missão é lá fora. A nossa função é manifestar o reino de Deus na cultura, no trabalho, nas faculdades, na sociedade. É manifestar o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, gostaria que você ficasse de pé nessa noite.